Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, estou de volta agora trazendo notícias, né? A gente repercutindo um pouco, que mudou algumas coisas, alguns cenários no Flamengo, a gente tem algumas coisinhas pra gente falar. Antes, pedir pra vocês se inscreverem, deixarem o like, grande ajuda de vocês, grande apoio. Então, muito obrigado a todos pela confiança, por deixarem já o like aqui no nosso vídeo. Vamos lá, galera. O nosso colega, né, o Vene Casagrande, do nosso amigo jornalista que a gente tem na imprensa, ele inclusive assinou essa matéria no Jornal Dia, falando que o Flamengo abriu negociação do Muniz para o futebol árabe, né? Então, mais uma vez, o futebol árabe, dos Emirados Árabes, estão né, olhando, estão tentando acompanhar o Flamengo e tentar fazer algum desses reforços. Só trazer rapidamente os números aqui, vou até pedir licença para vocês que eu vou ler aqui, porque eu não sei rapidamente de cabeça, mas aí a gente repercute o que é o valor realmente, aquele que mais nos interessa. Individualmente para o Muniz, tá? O Flamengo, a contraproposta que o staff fez do jogador é de 8,8 milhões por ano, tá? Para o Muniz receber, bem abaixo daquilo que foi proposto pela equipe, que é o Al Nassr, né? Da equipe árabe, de 2,9 milhões, cerca de 3 milhões, então o staff do jogador, obviamente está fazendo o trabalho dele, está buscando 9. Esse sim já interessa um pouquinho mais pra gente. 30 milhões de reais, essa primeira proposta do futebol árabe, do Al Nassr, e o Flamengo está buscando tentar aumentar, mas abriu a proposta. Então a gente está falando de cerca de 5 milhões de euros, é isso que tem que ser conversado, a gente debater esse valor de 5 milhões de euros, muito pouco. Tá? Minha opinião, muito pouco, pode ser que eu esteja enganado ou talvez influenciado pelas últimas atuações do Muniz, mas não importa. A minha opinião é muito pouco porque a gente está falando de um jogador de 20 anos, de 1,85 m, faz diferença, centroavante. Então o mercado olha para esse jogador, até mesmo fisiologicamente, é um cara que tem velocidade, que tem uma certa agilidade, para 1,85 m e tem apenas 20 anos, chuta forte, tem uma boa colocação, chutes até de primeira, ele consegue, né, consegue se virar de primeira num curto espaço. 5 milhões de euros, mais uma vez, eu acho muito pouco. Eu não sei se eu estou super valorizando os atletas do Flamengo, inclusive eu quero a opinião de vocês. Ditem o que vocês acham, mas eu acho pouco essas ofertas, eu não consigo entender a grande maioria dessas ofertas. Um jogador que, eu posso estar sendo influenciado pelas últimas aparições dele, foi bem, perdeu alguns gols ali e tal, mas foi bem. 5 milhões de euros, muito pouco. O Flamengo, ok, abriu, logicamente o Flamengo vai pedir um pouco mais. O Flamengo vinha tentando negociar, a gente inclusive já trouxe aqui no canal, né, com o futebol belga, né, com o Genk, não melou, e agora aparece o Al Nassr, o Flamengo abre a negociação, na minha opinião, já é um pouco estranho, normalmente o Flamengo recusa ou nem escuta a oferta, ele abre a negociação, então ele começa a abrir precedentes para receber mais propostas, um valor mais alto ao Muniz. Eu acho muito pouco, tá? Falando do Muniz mais uma vez, eu acho muito pouco uma oferta de 5 milhões de euros para um jogador com as características dele, e o futebol super valoriza jogadores com as características dele, entendeu? Então por isso que eu acho muito pouco. Falando ainda de mercado, e é importante, porque o Marcos Braz falou há pouco que quer contratar, né? A gente já sabia, né, que ele queria contratar, mas ele falou, segundo ele, e aí fica mais fácil pra gente falar sobre, porque ele verbalizou, do meio pra frente, reforço do meio pra frente. Logicamente não disse qual o jogador, qual o estilo do jogador, qual a característica que ele quer, mas a gente já sabe que isso, inclusive o próprio Marcos Braz já falou pra gente, já falou aqui no canal William Godoy, lá no Maracanã. Característica é, o jogador está com um vínculo para ser emprestado, aí o Flamengo pega esse jogador e paga integralmente o seu salário, ou um jogador sem contrato. Nada de jogador que está com o clube, aí o Flamengo vai lá, dá 30 milhões no jogador, traz ele. Nada disso, beleza? Então é mais a questão realmente de empréstimo e jogadores liberados no mercado. Isso é que o Marcos Braz, inclusive, ele falou aqui, falou com a gente no Maracanã. Um outro ponto que é importante, quando ele fala do meio para frente, na minha cabeça, eu não conto como primeiro volante. Por mais que o primeiro volante seja do meio, eu vejo o primeiro volante como uma espécie de jogador defensivo. E por que eu falo isso? Porque foi noticiado, né, foi especulado sobre o Thiago Mendes. Inclusive eu falei no vídeo anterior, que eu reforço, né, sobre o que o Juninho falou, mais uma vez, falou aqui pro canal William Godoy, que não tem nenhuma proposta do Flamengo para o Thiago Mendes, tá? O Flamengo não enviou nenhuma proposta ao Thiago Mendes, e mais, hoje o Leão não vê emprestando o Thiago Mendes. Pode ser que isso mude com alguma oferta e tal, então a gente pode até excluir essa segunda parte, mas a primeira parte que é importante. O Flamengo não fez nenhuma oferta ainda ao Thiago Mendes. O Flamengo poderia estar o quê? Supervisionando, tá ali olhando, para ver se vai contratar o jogador e tal, mas até agora não tem nenhuma proposta, inclusive foi por isso que eu falei no vídeo anterior, foi uma justificativa para eu não trazer nenhum vídeo, né, sobre ainda o Thiago Mendes. Vamos esperar, ter uma proposta e a gente traz e ver como seria esse encaixe. De qualquer forma, quando a gente fala do meio para frente, segundo o que o próprio Marcos Braz afirmou, a gente esquece então os zagueiros. O Flamengo teve dificuldades com o Davi Luiz, como eu falei, o Davi Luiz estava mirando no futebol europeu, nenhuma novidade. O Juan Jesus, mesma coisa, o staff do Flamengo, perdão, o Centro de Inteligência do Flamengo aprovou a contratação
do Juan Jesus. O Juan Jesus, né, taticamente, numa visão tática, ele se adequaria ao estilo de jogo do Flamengo, um zagueiro canhoto, pelo lado esquerdo, tem uma boa saída de bola, tem força, mas, mesma coisa, o Juan Jesus também está mirando lá no futebol europeu, também está mirando para continuar a sua carreira pela Europa, então não tem um plano para voltar. Então, de qualquer forma, o Flamengo parece ter descartado as possibilidades de zagueiro. Com isso, mirando do meio para frente, apesar do Thiago Mendes, em aspas, ser um primeiro, trabalhar como segundo volante, ser um jogador defensivo, fica muito claro mesmo que o Flamengo está mirando em jogadores que trabalham pelos lados também. E aí a gente vai falar do Kennedy e também fala do Renato Augusto, que não seria um primeiro volante. Então fica muito claro que o Marcos Braz realmente está mirando no Renato Augusto, a gente já trouxe sobre o futebol chinês, a gente já trouxe, né, que a bomba do futebol chinês estourou, que está tentando negociar, assim como o Paulinho conseguiu ser liberado do Guangzhou Evergrande. O Flamengo está na expectativa, o Marcos Braz está na expectativa do Renato Augusto também conseguir essa liberação e assim o Flamengo fazer uma oferta pelo atleta. O Flamengo quer contratar o Renato Augusto, o próprio Marcos Braz também já verbalizou isso pra gente. E a questão do Kennedy, que o Flamengo tinha muito interesse, que o Centro de Inteligência também aprovou, uma questão meio óbvia, né? O jogador trabalha pelos lados, o Flamengo tem essa carência de jogadores que trabalham pelos lados e o Kennedy trabalha tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, é óbvio que ele se adequaria ao estilo, o Centro de Inteligência aprovaria, nenhuma novidade. Contudo, a questão do Kennedy também é muito difícil pela relação com o Chelsea, né? Porque o Chelsea não vê o mercado do futebol brasileiro, futebol sul-americano, melhor dizendo, como uma boa possibilidade de vitrine para o seu jogador. Então, na cabeça do Chelsea, vale mais a pena ele emprestar para o Granada, né, na Espanha, do que retornar para o Brasil, jogar no futebol no Flamengo, jogar na América do Sul, jogar Libertadores. Na cabecinha lá do Chelsea não é uma boa. Eu acho, inclusive, que o Flamengo é uma excelente vitrine para qualquer clube do mundo, porque a gente está falando de melhores competições e, um favorito das principais competições, Copa Libertadores da América. O Gerson foi uma excelente vitrine, o Pablo Mari foi uma excelente vitrine, então eu acho uma grande tolice de certo desconhecimento, né? Negando desconhecimentos. Não conhece nada sobre futebol sul-americano e estão opinando sobre, mas enfim, prefere para o Granada. De qualquer forma, então, o Flamengo, resumindo, Marcos Braz, do meio para frente, vamos então tentar averiguar, vamos ver essas possibilidades dessa contratação no Flamengo. Eu ainda foco muito em jogadores pelos lados, acredito que o Flamengo vai tentar se reforçar. E o Renato Augusto está na gaveta, a gente já trouxe aqui, já falamos sobre o Renato Augusto, o Marcos Braz quer o Renato Augusto, é um gosto pessoal do Marcos Braz. E a questão do Muniz, 5 milhões de euros apenas pelo Muniz, foi o que trouxe, né, o nosso colega Venia Casagrande, então acaba preocupando. Eu acho muito pouco para um jogador que pode ser e é super valorizado quando a gente fala do mercado europeu, um jogador com as características que ele tem e com a pouquíssima idade que ele tem, 20 anos, né? Então vamos acompanhar, beleza, galera? Então a notícia é essa, amanhã sai o vídeo, 10 horas, sobre o Fortaleza, sobre o Vojvoda. Então a gente já entra nesse clima de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês gostem desse vídeo, deixa aquele like maroto, compartilhe, se inscrevam, aquilo tudo que vocês já sabem. Eu conto sempre com a força de vocês, a gente vai se vendo, a gente vai se falando. Forte abraço a todos, se cuidem, tchau, tchau.